Fala aí galera, Eremites aqui e Mercenaries chegou pro Resident Evil 4 Remake. Esse modo de jogo muito querido aí pela comunidade Resident Evil finalmente chegou, com features novas e faltando até algumas antigas. E nesse vídeo de hoje eu vou detalhar tudo sobre o modo Mercenários e ensinar vocês a brincar aí nessa nova edição gratuita pro Resident Evil 4 Remake. Pra quem é old school, sabe que o modo não é bem novo. Esse modo já estava presente no Resident Evil 4 clássico, mas dessa vez a gente tá com menos personagem. Tá faltando a Ada e o Wesker, além do mapa Waterworld. Talvez a Capcom lá na frente vai trazer esses modos como DLC paga. Já adiantando pra vocês, você não libera nada pro modo história normal nesse modo de jogo, a não ser a Hand Cannon. Pra liberar ela nesse modo Mercenários, você tem que pegar Rank S em todos os mapas, independente do personagem. O que na minha opinião é bem fácil de fazer. Apesar de já ter outro jeito de liberar Hand Cannon pro modo História. Se quiser mais informações sobre como fazer isso, confere o vídeo que eu fiz ensinando a pegar todos os itens bônus do jogo no card acima. Bem, eu achei esse unlock da Hand Cannon no modo Mercenários meio paia, sendo que no original tu liberava PRL 412. Era tipo um Big Fucking Gun do Resident Evil 4, matava tudo na tela com um hit só e era muito foda. Era um item muito da hora de liberar e agregava muito na gameplay do modo história, dando hit kill em tudo. E esse modo tá um pouco mais capado que o original, sem muitas adições, a não ser a gameplay. A gameplay do modo Mercenários tá muito da hora, principalmente a gameplay com o Krauser, que é um boss aí do modo história. E essa questão da Hand Cannon também ficou meio paia. Mas sem mais delongas, bora pro que interessa. Dessa vez temos os seguintes personagens para jogar: o Leon, Luis, Krauser e o Hank. Para liberar todos eles, é só pegar Rank A com o personagem anteriormente liberado em qualquer mapa. Por exemplo, para liberar o Luis, tem que pegar Rank A com o Leon. Para liberar o Krauser, você pega Rank A com o Luis. E para liberar o Hank, você tem que pegar Rank A com o Krauser. Vamos lá. Gameplay com o Leon. Ele vai ter a pistola inicial dele com laser, a SG-09R, a Riot Shotgun e o rifle Stingray com mira. Todos já com um upgrade. Ele vai ter a habilidade especial de dar mais dano, recarregar mais rápido e atirar mais rápido. E todo mundo já sabe como é que a gameplay do Leon funciona. Mesma coisa aí do modo história. Temos também o Luis Serra. Ele vai começar com a clássica Red 9 dele e o rifle de ferrolho SR-M1903 com uma mira térmica. O Luis vai ter a habilidade de colocar a dinamite no chão e explodir com um tiro sem ele levar dano. O corpo a corpo dele é meio ruim, ele demora para bater e se joga em cima dos inimigos, e quando pega pelas costas, às vezes ele dá uma paulada com um pedaço de cano. É bem gostoso quando acerta, mas eu acho o do Leon 1000 vezes mais eficiente. Eu recomendo ficar só no tiro com ele mesmo. Eu acho ele o pior personagem no modo Mercenaries. Ele ser meio lento, o corpo a corpo dele não é muito bom, mas a habilidade de explodir tudo com dinamite até que é divertida. O Krauser vai vir com a submetralhadora TMP e o arco e flecha dele, as flechas são explosivas. O corpo a corpo dele é fodástico, sério, cara. Quando você usa a faca dele pra dar facada manual, ele consegue desviar pros lados, fazer uma investida pra frente, dar uma cambalhota pra trás. E a faca dele dá muito dano, além de ter durabilidade infinita. Ele possui o poder mais daorinha, na minha opinião. Ele ativa os braços de poder lá com as plagas, mesma coisa da boss fight dele. Ele dá diferentes tipos de ataque melee, além de ele conseguir fazer uma investida pra frente, que gasta muito da barra de poder, porém eu acho bem eficiente para matar inimigos em linha reta. O Hank para mim é o melhor personagem se você quiser pegar um rank S++, justamente por causa da arma dele. Ele tem uma SMG também, mas é a LE5, a famosa MP5 tunada. Para mim, uma das armas mais apelonas aí do modo Mercenaries. Ao invés de dar um golpe corpo a corpo normal quando o inimigo tá stunado, o Hank dá um hit kill no inimigo ao quebrar o pescoço dele de um jeito bem estiloso aí, cara. É muito engraçado. Ele vai para trás do inimigo e dá uma quebradinha no pescoço, só os dedinhos dele, cara, o jeito que ele mexe as mãozinhas. Mas se você quiser dar um chute estilo Leon pra stunar os inimigos, é só atirar nas pernas. E o poder dele é ativar munição infinita sem precisar recarregar, igual a metralhadora de gangster, o que é muito apelão. É muito bom mesmo para ganhar pontos, cara. Dá um dano absurdo e você fica fuzilando tudo sem precisar se preocupar com recarregar. O Leon também atira mais rápido, por exemplo, e dá mais dano, porém ele tem que parar para recarregar, o que é uma grande desvantagem no meio do monte de inimigo. Já o Hank só desce o dedo.
eu consegui pegar a rank S++ com rank de primeira, sem estresse nenhum, jogando ali tranquilamente. É muito fácil jogar com ele, cara, sério. Mas voltando a termos de gameplay, nesse modo o objetivo é ter uma pontuação alta que você vai receber por tempo e kills. Se o tempo acabar ou você morrer, a run acaba. No total tem 150 inimigos para eliminar. Cada fase tem inimigos temáticos, como por exemplo o Dr. Salvador na vila e o Garrador no castelo. Cada mapa vai ter itens e orbes aleatórios espalhados por aí que você consegue usar para te ajudar durante a run. Mas eu acho um desperdício de tempo sair por aí correndo no mapa, catando itens, sendo que os inimigos já dropam bastante. Agora os orbes podem ser úteis em algumas situações, quando o tempo tá acabando ou quando vem um mini boss e você precisa ativar o modo caos. Sobre o tempo e pontuação, os orbes verdes vão aumentar o tempo em 90 segundos e os amarelos vão aumentar aí sua barra de caos. Mortes por melee e headshot dão mais tempo, em torno de 2,6 segundos, vão variar de acordo com o tipo de kill que você fez. O combo máximo possível é de 150, ou seja, dá pra fazer um combo matando todos os inimigos um atrás do outro, e o contador de combo vai expirar a cada 10 segundos. Então, se passou 10 segundos, vai zerar o contador e o multiplicador de pontos. O combo vai aumentar o multiplicador de pontos em todos os pontos que você recebe. Quanto maior o combo, maior o multiplicador, você consegue ver ela em cima da tela. Aliás, tem uma galinha voando pelo mapa, se você matar ela, você pega o ovo dourado, que vale 50 mil pontos. Infelizmente, esses 50 mil pontos não vão ser alterados dependendo da quantidade do seu multiplicador. Vamos lá, como eu já disse, os orbes amarelos vão aumentar o nível do modo caos. E o modo caos vai te dar muito mais pontos por cada bala e inimigo que você mata. Ative quando tiver com vários inimigos por perto e, cara, sério, os mini-boss são derretidos quando você tá com o modo caos ativo, dependendo do personagem ali. Algumas porradas, alguns tiros você mata muito fácil, porque todos os personagens vão dar mais dano no modo caos e recebem muito mais pontos por cada tiro acertado. Quando você ativa o modo caos, os inimigos ao redor vão tomar um leve stun, ou seja, dá pra se livrar deles, pois você ganha alguns instantes de invencibilidade, principalmente com o Luiz Serra toda vez que ele coloca uma banana ali de dinamite no chão. Dá pra se aproveitar disso pra criar uns momentos bons de farmar pontos, só se enfia lá no meio dos inimigos e ativa a habilidade especial. Então a melhor estratégia pra ganhar esses pontos é só focar em aumentar as barras de caos, e quando os inimigos acumularem ou quando aparecer um boss, você ativa pra matar eles mais rápido e ganhar pontos. Lembrando que dá pra economizar bastante munição só acertando bala na cabeça e fazendo melee contra os inimigos. Mas cada um tem um estilo de gameplay, talvez por isso eu não tenha curtido tanto Serra e gostei muito do Hank. Em resumo, galera, eu achei esse modo novo bem divertido. Dá pra gastar umas horinhas ali brincando de matar zumbi, porque a gameplay desse jogo tá muito boa, é muito divertido e satisfatório. Acertar headshot crítico, ter poder de fogo alto, ter aquele golpe melee que pega vários inimigos de uma vez só, matar um monte de inimigo de uma vez só com explosão, pá! Tudo isso contribui para liberar aquela satisfação gamer no teu cérebro e é muito gostoso descer o dedo com munição infinita e poder de fogo muito alto nesse novo modo. Já que no modo história às vezes você tem alguns recursos limitados, aí no modo mercenário o jogo quer mais que você mate geral. Porém, eu acho que a Capcom poderia ter aproveitado esse modo, já colocar mais personagens e mapas, inclusive tinha mais coisa no modo original. Eu acho que vai vir tudo como DLC paga no futuro, né, dona Capcom? Vacilo isso daí. Mas o modo mercenários podia interferir mais no modo história também, liberando mais itens, armas, skins e etc. Porque, convenhamos, se você fizer o modo mercenário só pra liberar a handcannon, eu acho muito pouco tempo ali, em alguns minutinhos tu já libera. Dava pra liberar ela antes de outro jeito, é uma coisa meio redundante. E a galera que não tem interesse ali em jogar por causa da diversão mesmo, nem vai encostar no modo mercenários direito. Muito obrigado por assistir meu vídeo, galera. Se você gostou, se inscreve aí pra receber mais conteúdo como esse. Esses vídeos estão me dando um trabalhinho e a tua inscrição vai me ajudar muito e não custa nada. Eu tô rumo aos 1000 inscritos aí pra finalmente conseguir monetizar meu canal. E se quiser acompanhar minhas runs malucas de Resident Evil 4 Remake e vários outros jogos, me segue aí na Twitch, twitch.tv/eremix. Por hoje é isso, galera. Valeu e falou!